Aleluia, pode se sentar. Glória a Deus. Ainda de pé, eu louvo a Deus que você não sentou e vai abrir sua Bíblia em 1 Coríntios 15, 19 e também Romanos 4, 18. 1 Coríntios 15, 19, Romanos 4, 18. Você achou? Como são dois textos, vai um tempinho maior aí para você botar o dedinho aí na Bíblia e poder estar junto aí, né? Agora também tem muita gente aí que já ligou a Bíblia aí, é só num clique, já roda para cá, roda para lá e já achou. Nós vamos hoje refletir no tema Vivendo por Coisas Maiores. O primeiro texto diz assim, 1 Coríntios 15, 19. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Agora, Romanos 4, 18. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações. Como ficou registrado a seu respeito, assim será a sua descendência. Se esperarmos em Cristo somente nessa vida, Abraão, crendo, esperou, vivendo por coisas maiores. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós estamos invocando o Teu nome e pedindo que a Tua palavra venha a ser proclamada aqui, que não haja, Deus, nada humano, mas o que o Teu reino, o Teu poder, a Tua glória se manifeste, para que a Tua palavra possa fazer aquilo que Te agrada, e ela não volta vazia. Confiados na Tua palavra que nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quando o apóstolo Paulo vai declarar então à igreja em Corinto, na sua primeira carta, ele faz essa afirmativa dizendo: se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, seremos os mais miseráveis. Havia uma grande discussão na igreja, e tudo quanto a igreja estava vivenciando essa época, até porque nós tínhamos muita influência dos gregos. Os gregos gostavam de pensar, sistematizar as coisas, e os romanos gostavam então de colocar em prática, de ter aquela coisa assim então ordeira. E quando juntam esses dois, eles começam a criar metodologias, formas e conceitos, e foi isso que eles fizeram, influenciando toda a igreja, até porque eles não criam numa coisa chamada ressurreição. Aliás, quando a gente vai lá para o livro de Atos, nós vamos ver vários textos bíblicos, Atos 17, Atos 26, a respeito de posicionamentos de grandes homens, contendendo e falando de algumas coisas que eles não criam, entre as quais, e principalmente, essa questão chamada ressurreição. E criam assim, então, aqueles homens que o espírito era muito bom, mas o corpo era mau. E esse pensamento veio permeando toda aquela sociedade, e o pior, entrou na igreja ao ponto de alguns membros da igreja, que o apóstolo Paulo está escrevendo, eles já começaram então a crer que existia um futuro, que tinha uma eternidade, mas, ao mesmo tempo, e num contraponto, eles não estavam mais crendo nesta coisa chamada ressurreição. Que questão paradoxal, como é que alguém vai crer num futuro sem crer em ressurreição? Como é que alguém vai ter uma perspectiva de algo lá na frente se não crer que Jesus vai voltar, se não crer no que Jesus vai operar, se não crer em tudo que a palavra de Deus vai apontar?
Era esse o drama que estava vivendo a igreja, porque acreditava na imortalidade na alma, mas não na ressurreição, e isso tudo veio como aquele fator assim de abater a fé de muitos, até porque se nós não crermos na ressurreição, vã será a nossa fé. Para pensar num Cristo crucificado, morto. O que pode fazer um Deus morto? O que pode cada um de nós pensar e esperar como futuro? O que pode solidificar a nossa existência, a nossa razão de ser, se nós não olharmos para o passado e verificarmos que antes de Deus falar haja luz, Ele já tinha dito haja cruz? Se todos os profetas estavam apontando para questões futuras, falando a respeito de Cristo que viria, padeceria, mas ressuscitaria após 3 dias. A gente olha para o presente com fé para a salvação, depois de olhar para o passado e ver o sacrifício de Jesus. Mas é importante olhar para o passado, compreender, verificar o presente e dizer, hoje a graça me alcançou, salvo estou, mas indubitavelmente olhar para um futuro e falar, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Como é bom quando a gente tem a razão da nossa fé, que é Cristo Jesus. E eles estavam vivendo isso, e a Bíblia vai desafiar nós nos dias de hoje para que não vivamos os momentos instantâneos. A sociedade hoje está toda por um clique, rápido, instantâneo. E não consegue então olhar para um futuro e esperar, depender e confiar no Senhor. Nos dias em que essa palavra foi escrita, o povo já estava sem esperança, até porque esperar é um processo, como diríamos ontem aqui, ou dizíamos ontem aqui, na formatura do homem ao máximo. O homem, as virtudes que Deus quer realizar na vida do homem conta com tempo e com processos. E é isso que vai amadurecendo esse homem. Esse poder de espera, de depender pacientemente do Senhor, significa que nós confiamos nele, que nós sabemos que dele, por ele, para ele, são todas as coisas, e o objetivo dessa paciência, da gente esperar, não é que as coisas ao nosso redor sejam transformadas, não. Mas é crer que as coisas dentro de nós, a cada dia, serão modificadas. Esse processo de espera, irmãos, é uma coisa tão boa, porque quando nós desejamos, sim, viver para a glória e graça do nosso Senhor, nós não vamos ser negligentes ao ponto de imitarmos aqueles que, pela fé e paciência, herdaram a promessa. Não há como fugir desse estágio. Por isso a esperança é esse oxigênio que nos mantém vivos. É a vida verdadeira timbrada pela esperança. E essa esperança vai ficando cada vez mais robustecida quando a experiência, o nosso interior está sendo transformado, porque é muito difícil, meus irmãos, a gente olhar para um futuro, quando esse futuro, na nossa cabeça, a gente já tinha planejado, e nós já tínhamos pensado que alguém deveria estar ao nosso lado e hoje não está mais. É muito difícil a gente olhar para um futuro e verificar que lá naquele futuro que nós sonhamos, que nós planejamos, que nós dissemos, que coisa boa vai ser aquele amanhã, quando eu puder, e de repente esse poder caiu por terra, a coisa parece que desestabilizou, e parece que aquilo lá atrás que for um sonho ficou tão distante. Como é difícil a gente olhar para um futuro e termos esperança. Quando a gente olha para a palavra de Deus e a palavra diz assim, esperança que se adia, adoece o coração. E a gente para só o texto por aí, não fala do cumprimento, como fortalece os ossos.
Como é difícil a gente olhar para momentos de perdas, de tribulações, de grandes adversidades e vicissitudes que a vida há de impor a cada um de nós, e a gente ter um futuro firme, algo sólido, algo que a gente olha e fala, não, meu destino está ali, eu sei em que tenho crido, eu sei para onde eu estou andando, e haja o que houver na minha vida, eu vou continuar na caminhada, porque eu quero viver coisas maiores. Alguns estagnaram e não perceberam que essa fase, esse processo da vida vai te levar a um outro patamar, sabe para quê? Para que coisas maiores possam vir sobre mim e sobre você. Ah, pastor, agora eu desejava, já não tenho mais. Ei, sonhe coisas maiores e melhores, porque foi assim também na vida de Abraão. Abraão começa então a receber uma palavra, uma grande promessa. Abraão já estava com o ventre amortecido, ou seja, não tinha como aquilo humanamente acontecer. Corpo amortecido, Sara, ventre amortecido. Ali era amortecimento geral, meus irmãos. Ali não tinha uma gota de esperança. Ali, a ponto de, quando chega a palavra, o que Sara faz? Começa a rir. Essa piada é boa, né? Como é que é? Agora, eu sonhar com essas coisas maiores? Não. Não. Ou seja, esse processo escatológico que aponta para um futuro que a igreja de Corinto estava vivendo, para essa tão sonhada ressurreição, Abraão viveu uma coisa para o futuro que ele olha e fala, olhando, não dá. Mas o texto diz, ele creu contra a esperança. Você sabe por que Abraão creu contra a esperança? Porque para você viver coisas maiores e melhores na sua vida, a sua fé não pode estar baseada em sentimentos humanos, mas na promessa daquele que é fiel. A gente quer basear no momento de luto, no momento de perda, no momento de tristeza e tentar ter algum diagnóstico. Não faça isso. Firme-se nas promessas. Abraão não dependia de sentimentos. Ele não dependia de Sara falar assim, ó, Abraão, será que você acreditou nisso? Você acha que isso vai acontecer? Não, confie na promessa do Senhor. Nós não devemos estribar os nossos corações nas emoções de momentos de grande tribulação. Nós não devemos pautar a nossa vida, tentar olhar para um futuro em momentos de emoções muito afloradas. Nós não devemos tomar decisões em momentos como esse, sabe por quê? Porque o fundamento da nossa vida não se baseia em sentimentos humanos, mas na promessa daquele que diz, fiel é o que prometeu. Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para falar, Ele é fiel para realizar, pois Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria Ele e não faria, ou falaria Ele e não confirmaria? Números 23, 19. Quem vive por coisas maiores, no segundo momento, não vai fundar a sua fé em circunstâncias, mas naquele que governa as circunstâncias. Porque se você for olhar as circunstâncias, não dá. Não há recurso, não há como, o laudo está expedido, a perda já veio, a dificuldade já assolou. O que a gente está olhando?
circunstâncias. Agora, quando a gente vai para outro patamar, começa a olhar quem governa as circunstâncias, quem chama à existência coisas que não existem, quem tem todo o querer e o efetuar nas suas mãos, meus irmãos, aí é uma fé firme, aí a gente espera, aí a gente tem um diagnóstico de futuro, sabe por quê? A fé não lida com possibilidades, mas com convicção, e o objetivo da fé não está no homem, muito menos nas circunstâncias, mas no próprio Deus que criou o homem e que domina sobre todas as circunstâncias ao nosso redor. Aleluia! Quando entendemos isso como igreja, nós começamos a perceber então que há um fortalecimento. Apesar do corpo já amortecido, ele vai ser fortalecido. Apesar das circunstâncias falarem que não. E tem até um cântico que diz assim, né? Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. É com essa convicção que nós devemos continuar caminhando firmes e seguros. Aquele que está dominando sobre todas as circunstâncias. Eu tenho um patrão no meu trabalho, mas ele, sabe, é difícil, mas essa circunstância, ela é complicada, mas a gente tem um Deus que domina sobre o patrão, que domina sobre o ímpio, que domina sobre o governo, que domina sobre a economia, que domina sobre céu, que domina sobre terra, que aqui pode estar em crise, mas o céu não está em crise, e você pode sair daqui nessa noite dizendo, seja na terra como é no céu. Quando percebemos isso, a vida tem sentido e o Senhor que tem cuidado de cada um de nós nos dá uma esperança viva, não para olharmos o que está ao nosso redor, não, nós olhamos para cima, não olhando as circunstâncias, mas contemplando Deus que está lá soberanamente dizendo, agora basta uma palavra e o Senhor operando, governando, mandando, cuidando, até porque operando Deus, quem impedirá? No terceiro momento, quem quer viver coisas maiores, o fundamento não está nas ações humanas, não, mas está nas intervenções divinas. A gente acha que a nossa vida vai fraquejar, e Sara pensou nisso. Por quê? Ela agiu humanamente, falou, Abraão, esse negócio não vai dar certo não, pega H aí, dá um jeito, porque não vai cumprir não. E esse plano não devia ter sido executado, sabe? Deus esperou Abraão chegar ao seu limite. As possibilidades de desistir, de falar que não vai fazer, não vai dar certo, até o momento em que a promessa se cumpre. E deixa eu falar uma coisa para você, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Você conhece Deus? Você vive na presença de Deus? Todas as vezes que Deus faz promessas nas nossas vidas, Ele nunca diz no meio do percalço o que a gente vai passar, porque senão a gente para. Ele aponta lá na frente, a direção é ressurreição, é um momento escatológico, Deus aponta lá, mas tem um processo. E nesse processo, escutem o que eu vou dizer, inequivocamente, indiscutivelmente, você vai passar por perdas. Você vai passar por momentos de grande tribulação. Você vai passar por momentos que dá vontade, às vezes, até de desistir. Dá vontade de paralisar. Mas é o momento que a gente tem que refletir
reavaliar e repensar o seguinte: eu vou, a partir de agora, fundamentar a minha esperança em ações humanas ou nas intervenções divinas. Quando a gente olha o intervir de Deus na história da humanidade, que coisa maravilhosa, irmãos. Quando a gente olha, e eu gosto de fazer isso, eu tenho alguns marcos na minha vida, eu passo em alguns pontos de livramento, de cuidado, de coisas que Deus fez, eu chego a me arrepiar e falar: Deus, eu lembro de mais uma vez, obrigado, porque aquele dia, se não fosse a potente mão do Senhor, eu teria sucumbido. A intervenção divina naquele momento foi uma coisa extraordinária. Eu sei que você também tem suas histórias, mas eu queria te desafiar nessa noite a você entender que o limite humano não limita Deus e aquele que vai intervir. Porque tem momentos que a gente está completamente limitados mesmo, ilhados, irmãos, e voltando à história do andar com Deus, do conhecimento sobre Deus, e Deus vai permitindo, Deus vai deixando, aí você vai dizer assim: agora não dá mais. Ih, meu irmão, ainda tem mais umas 10 milhas para caminhar. Aí quando você está falando assim: Senhor da glória, eu estou sucumbindo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele se manifesta. Há uma intervenção. Deus tem prazer em cuidar dos seus. Deus tem prazer em dar aos seus filhos. O que nos tem faltado até aqui não é daqui para fora, se Deus cuidou até hoje, e você sabe disso, não é daqui para frente, ou daqui para diante, ou daqui até a ressurreição, que o Senhor vai te abandonar. Não, não. Confie na intervenção divina. Pare com essa coisa de intervenções humanas que às vezes até atrapalham as intervenções divinas, porque Deus quer que nós venhamos colocar nele toda a nossa confiança, para que a nossa alegria seja completa e dediquemos a glória devida ao seu nome. Eu queria concluir essa reflexão, eu queria dizer uma coisa para você muito importante, porque ao você olhar para essa vida e pensar que talvez vivê-la tão somente aqui, e contando com algumas coisas aqui, e olhando tão somente para esse mundo tão diminuto, pequenino e limitado, talvez você não esteja percebendo o nível e o grau de miséria da qualidade da sua vida. Por quê? Eu respondo: se esperarmos em Cristo somente nessa vida, seremos os mais miseráveis. Se Cristo não ressuscitou, acabou a nossa esperança, é ilusão, mito, promessas quebradas. Mas nós precisamos muito mais que uma esperança, nós necessitamos sim sermos revestidos de substância e de uma realidade que se chama Jesus Cristo. E como que a gente consegue fazer isso? É deixando Ele entrar, habitar, Ele selando. A palavra de Deus nos diz assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todos, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas foi vivificado pelo Espírito, no qual também Ele pregou os espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Eu queria terminar apontando um futuro para você.
A ressurreição de Cristo confirma a sua doutrina, vai de encontro a tudo quanto fora predito, vai demonstrar o seu caráter único, vai dizer sim a respeito de uma salvação, e que não é o fim, mas que é o princípio. Nós fomos sim regenerados para vivermos uma viva esperança, tendo a autenticidade, o selo do Espírito. Por isso, a primícia dos que dormem aponta para um futuro glorioso para cada um de nós. Porque quando tivermos os nossos corpos revestidos de corruptibilidade, o último inimigo a ser vencido, que é a morte. Amado, minha amada, quais são as tuas lutas e as tuas dores? Meu irmão, quantas perdas você teve na sua caminhada até aqui? Mas quero pensar contigo que o nosso depósito, que a nossa segurança não está aqui nessa terra. E como peregrinos, como embaixadores de Cristo, continuarmos a nossa caminhada até um porto seguro, mas com muita fé e muita esperança, nesse exato momento em que sentimos falta de tanta gente que fez diferença na nossa vida. Se pudéssemos contar com eles hoje aqui, mas nós estamos contando com aquele que nunca falhou, que não falhará, e que tem um futuro cheio de graça, cheio de verdade e cheio de misericórdia para cada um de nós. Abrace essa esperança espiritual, confie seu ser ao Senhor, avance a cada dia, pois Abraão creu contra a esperança, e olhando para um futuro e dizendo: apesar das perdas, eu continuo firme e seguro, porque o meu Senhor me tem sustentado. Você quer viver ainda coisas maiores? Curva a sua cabeça, fale com Deus. Talvez seja o momento de você declarar a Ele e falar: Pai, o Senhor sabe quanta falta essa pessoa me faz, mas a maior falta que eu tenho hoje é do Senhor. Diz para Deus: às vezes eu estou caminhando, parece que o chão está saindo, mas quando eu sinto tua mão me segurando, eu continuo andando mesmo sem perceber o chão. Às vezes eu fico me perguntando como será, mas a convicção que eu tenho nessa noite é que o futuro está reservado e Ele é certo. E o Senhor continuará cuidando da minha vida e de toda a minha existência.